capítulo 5. Nós ainda, irmãos, não voltamos para o nosso tema anual, seja na escola dominical, seja no culto de domingo à noite. Nós abrimos aqui um parênteses para estudar outros assuntos, e nós estamos na escola dominical estudando sobre gratidão. E aí eu já vou até adiantar um assunto que eu pretendo tratar a partir do mês que vem, que também não vai ser dentro do nosso tema anual. Se Deus permitir, a partir do mês que vem, primeiro domingo do mês que vem, e talvez alguns outros, nós vamos trabalhar o capítulo 11 de 1 Coríntios, que fala sobre a Santa Ceia. A gente vai procurar entender um pouco melhor aquilo que Paulo tratou sobre isso e o que a gente pode aprender um pouco mais sobre isso também. Depois a gente vai voltar lá para 1 Pedro, porque nós nem terminamos a primeira carta de Pedro. Se não me engano, estamos no último bloco do capítulo 4. Vamos falar aí? Ler o texto? Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18. Diz o texto: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos juntos? Tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ontem na reunião que nós tivemos, a Gabi, que esteve palestrando, ensinou que a gente precisa repetir ao longo do estudo 7 vezes. Então a gente já leu uma vez, eu li uma vez, agora lemos juntos mais uma, e vamos falar sem olhar para o texto. Vai ficar faltando 4. Vamos lá? Sem olhar? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos aqui o texto clássico que fala sobre gratidão. E já vimos uma série de coisas, eu só vou recapitulá-las para a gente poder lembrar, se situar e aí dar sequência àquilo que a gente ainda não tratou e que também é importante. Bom, sabendo que Paulo tratou sobre isso, nós aqui conceituamos o que é gratidão, que de certo modo é contrário à murmuração, à reclamação, que foi algo que também nós estudamos. Depois nós observamos na palavra de Deus que gratidão não é uma escolha, mas é uma ordem dada por Deus. Vimos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, até porque o próprio Deus deu ordens ao seu povo para que celebrassem festas e que tem relação com ser grato, se alegrar diante de Deus por coisas boas que Ele fez, que Ele faz, que Ele é. Então isso foi dado como ordem para que o povo também cumprisse, celebrar várias festas. Vimos outras passagens que apresentam para nós essa atitude que o povo de Deus sempre teve de ofertar ações de graças, de celebrar festas ao Senhor. Nós vimos que, inclusive, o próprio Jesus foi alguém perfeitamente grato. E aí, nós entramos em alguns motivos dos quais, ou do porquê que nós devemos ser gratos. Vimos aqui uma série de textos, só que nós não vimos todos eles. E aí a gente vai dar sequência a esses textos, aqueles que nós ainda não vimos.
por que que nós devemos ser gratos, por que que devemos ter essa atitude independentemente das circunstâncias. Não é somente porque Deus nos ordena, principalmente por causa disso, mas porque, por exemplo, ser grato é algo bom. Abra aí a sua Bíblia em Salmos, no livro dos Salmos, no Salmo de número 92. Quem achar pode ler para nós. Salmo 92, versículo 1. Veja só, meus irmãos, sem muitos detalhes, alguém inspirado por Deus, crente como nós somos, afirmou que dar graças a Deus é algo bom. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Olhando para esse versículo, talvez nós teríamos aqui uma razão apresentada pelo salmista do porquê que é algo agradável, porquê que é algo bom dar graças. Talvez seja por aquilo que ele disse lá no final do versículo 1. Porque Deus é extremamente grande, altíssimo, poderoso, majestoso. Um dos motivos para nós sermos gratos não é apenas porque Deus ordena. É por uma série de outras coisas, mas inclusive porque é algo bom ser grato e dar graças a Deus por aquilo que, por exemplo, o nosso Deus é. Mas também tem um outro motivo, que Paulo, lá aos Filipenses, no capítulo 4, que é um texto bem conhecido, que trata sobre ansiedade, capítulo 4, versículos 6 e 7, e que está bem próximo do versículo tema do nosso acampamento. Então vamos abrir em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Nós vamos ler os dois versículos, e aí eu quero dar o seguinte exercício para que você faça. À medida que você for lendo, observe aí o que do nosso assunto, aquilo que nós estamos falando, aparece no texto e pode, ou Paulo diz, servir como motivo para a gente poder ser grato. Deu para entender? O texto que Paulo está, a passagem que nós estamos, da qual Paulo fala algumas coisas, trata sobre o nosso assunto, que é gratidão. Tratando sobre esse assunto, o que ele apresenta para nós como motivo para a gente ser grato? Vamos lá, ler juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas paz de Deus, que excede, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aparece aí o assunto pelo qual nós estamos tratando? Aonde? Qual é a palavra que Paulo utiliza se referindo ao nosso assunto? Ações de graças. Então é nós termos atitudes de gratidão. Aí a pergunta é, aparecendo e Paulo tratando, mencionando sobre o assunto que nós estamos tratando aqui também, em que
Nisto, Paulo, ao falar, ensina para nós como motivo para a gente ser grato. O que você olha para o texto e ele diz sobre gratidão como motivo para a gente ter isso aí como prática na nossa vida? Hã? Certo? Paz, o que mais? Os nossos pedidos, o que mais? Vamos pensar o seguinte, o texto está tratando sobre o quê? Ansiedade. Aí sobre isso, Paulo traz uma série de ordens, recomendações daquilo que o crente precisa fazer para combater a ansiedade. Quais são essas coisas que a gente pode listar? Primeiro que ele ordena, não andem ansiosos. Então é uma ordem para que o crente não tenha isso na sua vida. Ou ao ter, ele possa ter algumas atitudes para combater isso. Quais são essas coisas que ele tem que fazer para combater a ansiedade, para não ser ansioso? Pela ordem. Nós temos que tornar conhecidas diante de Deus as nossas demandas, as nossas necessidades, os nossos problemas, que é aquilo que nos angustia e nos deixa ansiosos. Por meio do quê? Como é que a gente torna conhecido a Deus as nossas angústias, aquilo que traz ansiedade para o nosso coração? Não que Deus não saiba, mas entendendo que há um relacionamento onde tem que ter diálogo entre uma pessoa e outra, por meio do quê? Petições, oração, súplica. Olha só, resumindo, Paulo está dizendo assim, sabe como que o crente combate a ansiedade de maneira bem objetiva? Orando. É lógico que nós temos tipos de oração diferentes. Então, nós temos petições, que é o que a gente mais faz. Nós temos a oração em si. Nós temos a súplica, que é pedir, suplicando, com muito desejo, com muita vontade, aquilo que a gente necessita. E a gente tem também o que nem sempre nós fazemos nas nossas orações, que é agradecer a Deus. Veja que interessante, irmãos, porque a gente agradece basicamente por coisas boas, não é? É lógico que a gente não precisa só agradecer por coisas boas, e a gente vai ver isso. Mas, geralmente, quando nós estamos ansiosos, preocupados e angustiados, é porque a gente está pensando em coisas boas ou não? É lógico que a gente fica ansioso por coisas boas, por exemplo. Chega logo junho, julho, para poder ir para a praia, né? Mas não é esse o caso. Geralmente a gente fica ansioso por coisas que a gente pensa, será que vai dar certo? Como que eu vou resolver isso? E aí, olha que interessante. Primeira coisa para a gente combater a ansiedade é a gente externar. É a gente colocar para fora. Não somente para as pessoas que convivem conosco, mas para aquele que é o nosso Deus e tem poder para poder fazer aquilo que a gente precisa. Depois, é nós agradecermos. É a gente pensar, lembrar das coisas boas que Deus é e Deus faz. Então, se eu estou tendo pensamentos ruins, se isso vai dar certo ou não, etc, etc. Como que eu combato isso? Colocando diante de Deus, mas trazendo à minha mente e ao meu coração coisas boas, para eu poder agradecer a Deus
por tantas coisas que Ele tem feito e realizado na nossa vida. Qual é o resultado? Temos vários. O primeiro deles é que nós não vamos ser ansiosos. Se a gente fizer essas duas coisas resumidas aqui. A gente não vai ser ansioso. E o que mais? Que tem relação com não ser ansioso. A gente vai ter paz, e a paz de Deus, uma verdadeira paz. Paz essa que excede todo entendimento, porque ela é sobrenatural. Então, do nada, você tem uma paz que você não tinha antes, diante de uma situação tão complexa, como a gente vê no caso de muitos discípulos e apóstolos, inclusive de vários crentes ao longo da história da igreja, sendo perseguidos, diante da morte e em paz. Eu sempre me lembro de Paulo, preso depois de açoitado, e o que ele faz? Ele tem paz, ele está cantando. E cantar geralmente está relacionado a engrandecer, a lembrar, a dizer o quão grande Deus é, o quão bom Ele é. Paulo está colocando em prática o que ele falou aqui aos Filipenses. O resultado é não ser ansioso, é ter a paz de Deus que excede todo entendimento, e é ter o nosso coração e a nossa mente guardados, preservados. A ansiedade geralmente tira a paz do nosso coração, da nossa mente. Quando a gente pratica essas duas coisas, o nosso coração e a nossa mente encontram paz e é guardado, preservado destas coisas que nos causam mal, nos afligem. A ideia, então, é a gente entender que um dos motivos para a gente ser grato, preste atenção nisso, é porque a gratidão, ações de graças por meio da oração, combate a ansiedade. Um tempo atrás, eu ouvi algumas pessoas dizendo de uma minissérie que tem na Netflix, eu acho que chama Império da Dor, que essa é uma história real, onde uma empresa nos Estados Unidos desenvolveu um medicamento para a pessoa não ter dor, mas aonde esse medicamento tinha lá opioides, coisas viciantes, e aí tornou uma epidemia nos Estados Unidos. E eu estou citando isso porque muitas vezes, meus irmãos, não quer dizer que que é errado a gente fazer uso de medicação. Tem a sua parcela, de auxílio para nós, mas às vezes a gente desconsidera aquilo que vem da parte do próprio Deus e que é muito objetivo naquilo que a gente precisa fazer. E não é à toa que eu acho que a Mariana, que trabalha com farmácia, o Caleb também, tem propriedade para poder dizer isso, que esses tipos de medicamentos são extremamente consumidos. Essas farmácias, essas empresas que produzem esse tipo de droga, são milionárias, porque é algo que hoje em dia todo mundo faz uso para combater aquilo que é um mal nos nossos dias, que é a ansiedade. E nós, como crentes, temos a orientação da parte de Deus de como lidar com isso. E às vezes a gente esquece, Então, não estou querendo dizer que a gente não possa fazer uso desses medicamentos. Às vezes, de fato, Deus dando capacidade ao homem para desenvolver coisas que possam nos auxiliar, mas a gente não pode desconsiderar, pelo contrário, a gente tem que buscar em primeiro lugar fazer aquilo que Deus já nos recomendou para combater a ansiedade e nós não sermos ansiosos. Que são essas duas atitudes resumidas aqui. Orar, tirar isso, externar, colocar diante de Deus por meio da oração e, relacionado a isso, agradecendo a Deus também. Por que nós temos que ser gratos? Não apenas porque é algo bom, não porque isso combate a ansiedade,
mas principalmente porque Deus se agrada. No texto que nós lemos no início, de 1 Tessalonicenses, o que Paulo disse? Em tudo dai graças, porque, se lembram? Essa é a vontade de Deus. Então, uma série de razões. A primeira delas é porque Deus manda. Então, Deus mandou, você tem que obedecer. Existem tantas outras, mas principalmente também porque Deus se agrada. E é o próprio Paulo que afirmou isso para nós. É a vontade de Deus, é a vontade dele. Portanto, ao realizar, Deus se agrada de nós e não somente se agrada, como também é glorificado. Principalmente, um dos motivos para nós sermos gratos é porque também Deus é glorificado. Vamos abrir aí em Salmo 50. Salmo de número 50, versículo 23. Quem achar, leia para nós. Olha o que é afirmado na primeira parte do versículo. O que me oferece sacrifícios, ou sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Deus é glorificado por meio de nós, quando nós somos gratos, quando nós agradecemos a Deus pelas coisas, independentemente da circunstância. Também aqui em 1 Tessalonicenses, no nosso texto, capítulo 5, versículo 18, um outro motivo é apresentado por Paulo, não só porque é a vontade de Deus, mas porque é em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Um dos principais motivos para nós sermos gratos é por causa de Cristo Jesus. É ordem, Deus se agrada, Deus é glorificado, mas é por causa de Cristo Jesus. Ele é o maior motivo para nós sermos gratos. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Efésios 1, capítulo de número 1, versículos 3 a 14. Nós teríamos vários textos para a gente poder ler e olhar, que relatam, descrevem parte daquilo que Cristo fez, a obra de Cristo. Mas nós temos aqui um desses textos, Efésios 1, 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo começa fazendo? Ele agradece, ele é grato. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aí ele vai descrever. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo. 4. Assim como nos escolheu, então um outro motivo, e aí está falando de graça, a salvação por meio da graça, está falando sobre predestinação, porque é Deus quem nos escolheu e fez isso antes da fundação do mundo. Com qual finalidade? Para que Deus nos escolheu e nos salvou em Cristo Jesus? Para sermos, vamos lá, santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos criou santos, perfeitos, mas aí entrou o pecado na história humana. E por conta disso, deixamos de ser aquilo que Deus nos criou para ser.
Então, em Cristo Jesus, é possível nós caminharmos rumo a esse propósito e essa finalidade que Deus nos criou, pensando em Adão e Eva antes do pecado. Eu fico assim encantado com a palavra de Deus, irmãos, porque as coisas são conectadas, né? E uma das conexões é a gente entender que Deus nos criou de uma forma, o pecado impediu que nós fôssemos assim, e por que Jesus Cristo veio? Para sermos santos. Por que nós fomos escolhidos para sermos salvos em Cristo? Para a gente ser o que Deus nos criou para ser. E a gente está todos os dias, e assim deve ser, caminhando para isso. É lógico que nessa vida a gente não vai conseguir alcançar, mas a gente tem que ir ao máximo que nós pudermos, porque após esta vida, aí a gente alcança essa santidade e essa irrepreensão. Em amor, versículo 5. Aí veja que agora Paulo muda a palavra escolheu para a palavra predestinou. Nos predestinou, deu um destino antes de existirmos, se seríamos salvos ou não. Nos predestinou, no caso aqui Paulo especifica, para Deus, para Cristo, para sermos adotados por Cristo, nos tornando filhos, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, qual é a base para Deus ter nos predestinado em Cristo Jesus? Não foi por mérito, não foi por obra, não foi por qualquer coisa, a não ser o beneplácito, a bondade de Deus. 6. E para quê? Que Deus nos escolheu para sermos salvos, santos, segundo o seu beneplácito, para a própria glória e louvor de Deus, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, então de graça, não por algo que nós fizemos, no amado, por meio de Cristo. 7. No qual, então, Paulo continua descrevendo a obra de Cristo. Em Cristo, no amado, no qual temos o quê? Redenção, salvação, pelo sangue de Jesus. A remissão, o que mais? A remissão dos nossos pecados. Aí ele baseia, veja que Paulo apresenta o resultado da obra de Cristo e o fundamento desse resultado. Então, voltando no 7. Redenção. Qual é o fundamento? Pelo seu sangue. O que mais? A remissão. Qual é o fundamento? Segundo a riqueza da sua graça. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, então um outro resultado, o mistério da sua vontade, o plano de Deus misterioso, que lá no Antigo Testamento não ficou tão claro. Em Cristo Jesus a nós foi dado compreensão. A nossa compreensão é muito maior do que, por exemplo, a compreensão que Moisés teve no Antigo Testamento. Desvendando-nos, versículo 9, o mistério da sua vontade, segundo, baseado em quê? Qual que é essa vontade? A salvação de judeu e de grego, gentio e judeu. Qual é o fundamento? Segundo o beneplácito, a vontade, a bondade que Deus propusera em quem? Que é quem realiza isso? Cristo Jesus. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Qual o resultado da obra de Cristo? Feitos herança, predestinados, escolhidos segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12.
Qual a finalidade de Deus ter nos escolhido e nos salvado? A fim de sermos, Paulo repete, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, então resultado da obra de Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quantas coisas nós, só nessa passagem, só nesse texto, temos como motivo para a gente ser grato. É o que, em poucas palavras, Deus falou com Paulo. Paulo estava sofrendo, espinho na carne. Ele pratica o que ele falou aos filipenses, para não ficar ansioso, né? Para não sofrer. Ele ora, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. E qual a resposta de Deus para ele? Deus resume o que Paulo falou aqui aos Efésios. A minha graça te basta. Se lembre da obra de Cristo Jesus, dos efeitos, dos resultados para essa vida e para a vida futura. Irmãos, isso é algo muito lógico. Se a gente olha para esse mundo, a gente não quer viver nesse mundo. A gente não quer ter filho para viver nesse mundo. Se a gente olha, você que é empresário, você que é funcionário de uma empresa, se a gente olha para a inconstância, para a instabilidade das coisas, a gente fica angustiado, a gente não dorme, a gente perde o sono, a gente fica ansioso. Como que a gente combate isso? Lembrando da obra de Cristo, dos efeitos, dos resultados. Ele era um pecador, né? Ah, não. Traçar um perfil baseado no que foi revelado sobre Paulo nas Escrituras, não. Mas isso não quer dizer que ele não era. Mas não quer dizer que era. Não dá para saber. Mas como pecador, é provável que talvez em alguma circunstância ele tenha sido ansioso. Talvez não era uma característica constante, né? Ah, difícil saber, né? O que não está na palavra é difícil de avaliar. É, exatamente. Mas aparentemente não. Não parecia ser alguém ansioso. Mas veja que ele enfrentou situações que nós nunca enfrentamos na vida. Por exemplo, eu me lembro aqui dos dias finais de Paulo, onde ele fala que todos o abandonaram. Ele sabia que ia morrer, ele estava preso. Quem sabe numa situação dessa aí ele não ficou, talvez em algum momento, ansioso. Não dá para saber. Um dos principais motivos para a gente ser grato é a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo resulta em toda sorte de bênçãos para as nossas vidas. Sabe, irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente vê uma tendência de muitos crentes só por um lado. Porque Paulo afirmou que em Cristo nós recebemos toda sorte de bênçãos. Mas como que a gente interpreta isso? Como é que a gente aplica isso na nossa vida como cristão? Entre aspas, é relativo. O que você acha que é bênção e o que você não acha que é bênção. Dependendo do que você acha que é bênção, você pode estar frustrado, porque você não é rico. Você não tem o carro dos seus sonhos. Você não tem a casa ou o apartamento dos seus sonhos. Você não tem o dinheiro que você gostaria de ter.
Mas, dentro do sentido que Paulo falou, nós somos abençoados com todo tipo de sorte e bênção. Só que a gente não percebe. Só que a gente acha que estas coisas não são bênção. Porque o que a gente acha que é bênção é aquilo que muitos esperam e pregam. E aí a gente está falando de teologia da prosperidade. E é exatamente nesse sentido que muitos crentes aplicam essa verdade que Paulo está falando. Porque Paulo está afirmando que em Cristo nós recebemos toda sorte de bênçãos, não é isso? Amém? Mas qual é a tendência de muitos crentes? Materiais, né? Dinheiro, bens. Mas o foco não é nem esse que Paulo fala. O foco que Paulo apresenta aqui é de bênçãos espirituais. E aí veja como que isso é triste, porque as pessoas entendem da maneira errada, focam no sentido que não é o mais importante, e dessa forma elas desprezam as coisas espirituais que são as mais importantes. E que na verdade Jesus já havia dito no Sermão do Monte, que as coisas materiais perdem, são roubadas, a traça come, destrói, fica. Agora as espirituais não, são eternas. E aí a gente tem que tomar cuidado para nós também não estarmos focando essa verdade na nossa vida só em um aspecto. Porque, irmãos, não é difícil. A sociedade foca nisso. Até mesmo alguns crentes e igrejas focam nisso. Quando a gente vai para o Instagram, que é uma plataforma aí de foto, de imagem, daquilo que é a nossa vida, que não diz ser a realidade, porque é pontual. O que está sempre sendo descarregado ali? Coisas materiais e etc. A gente tem que tomar cuidado. Mas Cristo e a sua obra, a graça de Deus nos basta. É um dos principais motivos para a gente ser grato. Então, assim, pensando em algo para a gente exercitar, seria assim: hoje você está bem reclamão, bem ingrato, porque você fez um plano, saiu tudo errado. Como que a gente combate? Olhando para Filipenses, orando, se lembrando das coisas boas para você agradecer a Deus. Das coisas boas para a gente agradecer a Deus, uma das que são principais é a obra de Cristo. Aí você se lembra da passagem de Paulo e lembra o que Deus falou para ele. Érickson, a minha graça te basta. O resto é passageiro, é resto. Devemos, portanto, ser gratos, não somente porque é uma ordem, mas por aquilo que Deus é e faz. Agora, irmãos, a gente tem uma outra pergunta para responder. A gente já entendeu o que é ser grato, a gente já entendeu que isso é uma ordem, e é um dos motivos. Nós já vimos que essa ordem aparece em vários textos da Bíblia, inclusive era algo que Deus queria para a vida do povo de Israel, por meio de festas, leis e etc. Nós vimos motivos do porquê que nós devemos ser gratos. Não somente porque é uma ordem, mas porque é a vontade de Deus, Deus é glorificado por causa da obra de Cristo Jesus. Mas uma pergunta ao entender tudo isso porque uma coisa é a gente entender o que é ser grato e que a gente deve ser grato e por que a gente pode ser grato. Mas pelo que nós devemos ser gratos? Se a gente volta na passagem que nós estamos, 1 Tessalonicenses, a gente já tem uma resposta. A primeira palavra de Paulo sobre gratidão é que a gente tem que ser grato em quê? Em tudo.
Gratidão não é circunstancial. Por quê? Porque Deus é imutável, Deus não muda. A obra de Cristo foi pontual, ela é uma verdade imutável na nossa vida. Não muda. Então nós temos razões que, independentemente da circunstância, nada vai mudar isso. O que Paulo falou lá aos Romanos no capítulo 8? A partir do versículo 31. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós recebemos a graça da salvação de um Deus que não muda. Ele deu, Ele não vai tirar. Ele deu, Ele não vai tomar. E se isso é uma verdade que não muda na nossa vida, independentemente da circunstância, a gente continua tendo isso. E é por isso que Paulo vai dizer que em tudo nós devemos dar graças. Pelo que devemos ser gratos? Por tudo. Vamos abrir aí em Efésios também, capítulo 5. Efésios 5, versículos 3, 4 e 20. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que, irmãos? Ações de graças. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que nós devemos ser gratos? Por tudo, em todo o tempo. Colossenses capítulo 3. Versículos 15 e 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Seja em palavra, seja em ações, em tudo nós devemos ser gratos. Filipenses 4, versículos 11 a 13. Aqui talvez a gente tenha a resposta para aquilo que o Peter perguntou. O que Paulo diz aqui? Ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, agradecido, em toda e qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pelo que nós devemos ser gratos? Por tudo. Coisas mais específicas. Abrem Marcos capítulo 8, versículo 6. Especificamente, pelo que mais que nós devemos ser gratos? Alguém lê para nós. Marcos 8, 6.
Isso constantemente Jesus fazia. Na Santa Ceia, por exemplo, também ele fez. Qual é, pelo que especificamente nós devemos ser gratos? Olhando para o texto. Que Jesus fez. Não? Isso. Porque ele agradece pelo alimento. Peter falou provisão. Ah, tá. Vamos honrar a quem é digno de honra, né? Isso aí a gente tem até a prática de fazer, mas a gente só faz no almoço, né, geralmente. Te agradeço pelo alimento. Eu costumo fazer de manhã. Eu já agradeço a Deus pela provisão do dia. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, o açaí que eu tomo na rua, já vai tudo. Fala, Ailton. Me lembra aí quem que você está falando? Qual que é a história aí? É porque você está falando, eu estou tentando lembrar. Ah, tá. Foi o que foi comido de vermes, né? Buscou glória para si mesmo, quando o povo... Eu acho que sim. Está lá em Atos. Acho que Atos capítulo 12, 13. Fala, Eduardo. Exatamente. E assim, como a gente vive numa geração, em tempos, né, onde a nossa geração, pais de hoje, é muito mais fácil do que a geração dos nossos pais. Por exemplo, meu pai, quando casou, ele não tinha um carro. Eu lembro quando meu pai comprou um carro. Eu era adolescente. Eu casei já com um carro. Então, isso por um lado é bom, mas é um problema, porque os nossos filhos... eu não sei quem que falou, onde eu ouvi, que o filho dele tinha mais brinquedos do que ele teve na vida inteira, né? E assim, fica lá. E a criança vai dizer, estou entediado porque não tem o que fazer. Então, por um lado, é muito bom a gente ter essa facilidade. Mas, por outro lado, eu fico pensando e preocupado de que os nossos filhos, e isso não é a culpa só deles, principalmente nossa, de que eles não aprendem a dar valor, porque está tudo muito fácil. Não é tão difícil como era antigamente. Sim. Sim. O desafio é a geração dos nossos filhos entender isso. Sim. Então, esse que é o desafio.
Sim, claro, né? Aí cabe nós ter estratégia e sabedoria, mas não deixa de ser um desafio para nós, né? Pais, hoje, onde o tempo é de muito mais facilidade. O poder de compra, de certo modo, é muito mais fácil do que antigamente. É. 1 Timóteo 4, 3 a 5 também fala algo nesse sentido, né, do alimento, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. O princípio aqui é o quê? Não é só o alimento. Deus criou tudo para nós, para ser recebido com ações de graça. É quando a gente acorda, vê aquele dia maravilhoso e a gente fala assim, que dia lindo. A gente está dando graças a Deus. Você está contemplando a arte do dia que Deus criou, que é o sol, a natureza. Mas é tudo, né, irmãos? Toda a criação reflete a grandiosidade do nosso Deus. Aonde em todo tempo a gente tudo que a gente puder olhar, a gente tem motivo para agradecer a Deus. Não só pelo alimento, mas olha só, por coisas específicas que nós devemos ser gratos. Não é só pelo alimento, mas é por pessoas. Vamos abrir aí em Romanos, capítulo 1, versículo 8. Paulo fazia isso constantemente. E Paulo teve grandes desafios em algumas igrejas. E apesar disso, ele era grato a Deus para com cada uma dessas pessoas, até as mais difíceis. Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Às vezes a gente agradece pela nossa igreja, mas aí você lembra, ou está na sua mente inconscientemente, né? Ah, pelo meu irmãozinho lá e tal. Ah, ciclano não. Ciclano, pedra de tropeço, pedra no meu calcanhar. Paulo está agradecendo a Deus por todos os romanos, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 1 também, o versículo 4 e o versículo 14. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. E a igreja dos Coríntios foi bem problemática. Versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E por aí vai. São vários textos que Paulo vai agradecendo pela vida dos crentes. Ele é grato porque várias pessoas haviam sido alcançadas, salvas e se tornaram irmãos em Cristo. Aí a gente também tem que pensar que a nossa gratidão pelas pessoas, a Deus pelas pessoas, é inclusive em relação às autoridades. Querendo ou não, irmãos, ainda que as autoridades constituídas por Deus causem mal, o que não deveria acontecer, não deixa de ser um instrumento de Deus para causar coisas boas a nós. Vocês concordam ou não? Coisas boas. Ainda que a motivação seja errada, é um problema deles para lá, mas querendo ou não, pela autoridade que foi dada a eles, eles causam coisas boas, ainda que sejam mais coisas ruins, talvez, mas causam coisas boas. Aí a gente está citando os textos que a gente conhece, né? Antes de tudo, por exemplo, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas e orações
intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E os demais textos que falam sobre autoridade. Por que que nós devemos ser gratos por tudo e coisas específicas? Não, na verdade não é isso não. Eu estou aqui, é só justificando por que que a gente tem que ser grato pelas autoridades, né? Mas é pelo fato delas serem, de certo modo, bênção na nossa vida. Aí um outro ponto sobre nós sermos gratos, e a gente já entendeu que é por tudo, inclusive isso significa que nós devemos ser gratos pelas coisas difíceis que nós temos que enfrentar. Isso inclui situações desagradáveis também. O que Tiago fala no capítulo 1, versículo 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. Dentre tantos somos os escolhidos por Deus, somos seus filhos e Ele é o nosso Pai. Portanto, Ele sabe o que faz. Ele é aquele que cuida de nós. O que a gente tem lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25, que também trata sobre ansiedade. É Jesus dizendo assim, não andem ansiosos, basta olhar os pássaros, basta olhar as flores do campo, a provisão que Deus dá aos animais, a beleza que Deus reveste às flores, às plantas, seja lá. Se assim Deus faz, quanto mais a vocês. De problema, né? Não, a ideia é o seguinte, é um exercício também para tratar a ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso pelas coisas que vão acontecer no dia de amanhã. Aí o que Jesus está falando assim? Ei, calma. Preocupa só com os problemas de hoje. Deixa os problemas de amanhã para amanhã. Quem sabe amanhã você nem vai ter eles. Não só porque Deus vai tirar, mas porque Ele vai te promover. Entendeu? Vamos sofrer só no dia de hoje. Deixa o sofrimento para o dia de amanhã, para o dia de amanhã. Não tenta antecipar o salário do sofrimento antes, não. Deixa para o outro dia. Então, irmãos, por que até pelas coisas difíceis, porque ainda que a gente não entenda, e a gente tem uma série de casos, série de exemplos, Jó é um deles. A grande dificuldade que Jó passou, enfrentou, mas a gente viu que aquilo tinha um propósito bom para a vida de Jó, e ele louva e agradece a Deus por isso. Então, ontem lá no trabalho da SAF no Rio Paranaíba, o pastor Diego pregou em Tiago 1, versículos 4 a 6, que ensina para nós que nós devemos ser felizes quando nós somos provados. Por quê? Para que a gente possa aprender a ser perseverante, para que a gente possa ser aperfeiçoado. Então Deus usa a dificuldade para trabalhar o nosso caráter, para a gente ser mais santo, mais perfeito. Porque nós fomos criados para isso. Ainda que a gente não entenda, ainda que seja extremamente difícil, tudo que Deus permite são só coisas boas. E isso vai ser benéfico para nós, ainda que a gente não compreenda. No Sermão do Monte, Jesus falou lá sobre a oração de que Deus, se nós que somos pecadores, damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Deus não é aquele que a gente vai pedir uma coisa e Ele vai nos dar escorpião, pedra e etc. Oi?
calma lá, né? Deixa eu explicar. Mas o que é o problema? Também, que a gente vive naturalmente, mas também nós vivemos num contexto imediatista. Isso aqui é prazer instantâneo. Por isso que os alimentos hoje ou são extremamente gordurosos, salgados ou adocicados, açucarados. Porque gera... Você pegar um morango, você não tem o mesmo prazer de comer um bolo de chocolate. Porque o índice de açúcar é muito elevado. Então, te gera o prazer mais rápido. E por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas espirituais não são imediatas. Em que sentido? Você tem que ler a Bíblia, você tem que entender, você tem que reler o mesmo texto, ouvir Deus falar com você, entender aquilo, para aí você, Deus, o Senhor é grande demais, o Senhor é maravilhoso. Aí a gente pensa, nossa, mas ler a Bíblia é muito chato. Aí eu tenho que sair da minha casa para ir na igreja. Mas é igual a droga, né? Ela promove algo pontual, momentâneo. É inconstante. Não é prolongado. Não é verdadeiro. É pior. Exato. Exatamente. Então assim, irmãos, a gente sabe disso, né? Mas eu precisava pontuar. Que a gente, inclusive, se é para ser grato em tudo, isso inclui não só as coisas boas, as coisas difíceis. E a gente precisa entender que as coisas difíceis são boas para nós. Talvez nós não vamos entender como, mas a gente precisa crer. Não é assim? Você já viu Jesus humanamente? Já viu Deus? Mas você crê ou não nele? É a mesma coisa, né? Eu não estou vendo como que nessa dor, nesse sofrimento, nessa dificuldade, isso é benéfico para mim. Mas tem que crer. Que de alguma forma, sim. Porque Deus é o seu Pai. Tudo que Ele faz é bom. É para tratar, cuidar do nosso coração. É. Irmãos, rapidinho aqui. Questões práticas. Devemos crescer em ações de graças. Paulo fala em Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, eu não posso ser apenas agradecido, eu preciso a cada dia mais ser ainda mais agradecido. Outra coisa, devemos tomar cuidado com a falta de gratidão. 1 Timóteo 6, 8 a 10, Paulo também disse, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Para de querer ter o padrão do mundo, isso é insustentável. Isso torna a nossa vida ansiosa, isso torna um problema na nossa vida. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Afogam. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. É o que eu falei.
você vai trazer mais aflição, tormento e dor. Tendo o que é suficiente, está ótimo. É o propósito da vida nós sermos gratos. 2 Coríntios 4,15, Paulo falou, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Deus nos abençoa para que nós sejamos abundantes em ações de graças. E por último, como é possível ser grato? Preste atenção nisso aqui. Nós só podemos aplicar tudo isso só por causa de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus é impossível a gente ser grato. Porque quem torna possível entendermos, enxergarmos e termos gratidão é somente Cristo Jesus e sua obra. Sem Ele, a gente vai só reclamar. Se com Ele, tendo capacidade para ser grato, a gente já é ingrato, sem Ele é impossível. Então, irmãos, que sejamos gratos, possamos exercitar isso na nossa vida com o auxílio de Deus, com a compreensão daquilo que a gente estudou e aprendeu aqui. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Alguma pergunta? E aí, a partir próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai trabalhar aqui algumas questões sobre liderança, tá? Pensando na eleição que nós vamos ter de oficiais em maio. Participe, tá, meus irmãos, porque isso é uma responsabilidade da igreja, de você entender, votar e eleger pessoas das quais devem ocupar esse cargo, entendendo, né, que de fato elas têm características que a Bíblia apresenta para nós que precisam ter. Isso é muito sério. De maneira que eu já tenho falado para algumas pessoas que, infelizmente, se for o caso de não ter homens para ocupar esses cargos, que você não vote. A gente não tem a obrigação de votar só para que qualquer um ocupe aquilo que talvez não tenha capacidade, condições, características para ocupar esse cargo. É muito sério. Porque nós estamos numa igreja onde quem decide, quem representa os interesses da igreja são esses que você vai eleger, que você vai votar para ocupar esses cargos. Então é importante que os irmãos venham para a gente poder estudar sobre isso na escola dominical. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Deus, queremos ser gratos e te louvar por Jesus Cristo, o principal motivo para todos os dias, independentemente das circunstâncias, nós te louvarmos pela salvação, pelo perdão dos pecados, pelo livramento do inferno e por saber que já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos ingratos, esquecermos, reclamarmos, murmurarmos, sermos ansiosos. Deus, trabalha em nós para que nós sejamos melhores, que a gente enxergue as dificuldades como coisas boas, porque é o Senhor trabalhando em nós. Que assim possamos te glorificar, em nome de Jesus. Amém.